Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Diego Penha e gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, dando continuidade dessa feita a nossas exposições na carta de Pedro. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, nessa feita nos versos 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Santíssimo, nos ajuda, Pai, em meio a esses tempos difíceis que vivemos, a olhar para o Senhor, Pai, olhar para a Tua Palavra, encontrarmos refúgio no Senhor. Encontrarmos refrigério para a nossa alma, encontrarmos descanso, encontrarmos orientação da Tua parte, ó Deus, por meio da Tua Palavra e Teu Espírito que nos guia. Ajuda-nos a compreender a Tua Palavra, Senhor, que nós te rogamos, abençoa a Tua Igreja, concede paz à Tua Igreja. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês hoje no tema Uma Vida Exemplar na Sociedade. Os destinatários a quem Pedro escreveu viviam em um governo e sociedade que não eram favoráveis à fé cristã. Tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo foram executados nas mãos do imperador romano Nero. Foi apenas no século IV, sob o imperador Constantino, que o cristianismo recebeu legitimidade oficial e proteção por parte do governo. Em nosso último estudo, irmãos, Pedro afirmou que os cristãos devem viver uma vida santa como estrangeiros e peregrinos nesse mundo. O cristão não é um residente permanente nesta terra, mas um peregrino caminhando para o céu. Assim seria fácil para os seus leitores concluir que, portanto, não possuem nenhuma responsabilidade cívica neste mundo. Então Pedro antecipa essa conclusão errada, mostrando que os cristãos devem viver como bons cidadãos, sujeitando-se ao governo humano. De forma semelhante, nós vivemos em meio a uma cultura pagã, que adota uma filosofia pagã, uma forma de vida e uma atitude pagã para com os crentes. Mas o Senhor nos estabeleceu aqui para sermos embaixadores de um reino diferente e levar outros à melhor cidade cujo arquiteto e fundador e construtor é Deus, é o nosso Senhor. John MacArthur corretamente declara que essa passagem, cheia de imperativos, contém 6 elementos da submissão cristã: a ordem, o motivo, a extensão, a razão, a atitude e a aplicação da submissão. E são exatamente estes elementos que eu gostaria de analisar com os irmãos hoje. Em primeiro lugar, vejamos a ordem para a submissão. Veja os versos 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Submissão, irmãos, é uma das palavras favoritas do apóstolo Pedro. Na verdade, ela domina grande parte do resto da epístola. Ela decorre aqui no verso 13 a respeito das autoridades, como também no verso 18, falando da relação entre servo e senhor. No verso 18 diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Também no capítulo 3, verso 1 e o verso 5, falando da relação no casamento. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Ainda no capítulo 3, o verso 22, fala que Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus,
ficando-lhe subordinados, anjos e potestades e poderes. Logo todos, tanto na terra como no céu, estão sujeitos a Cristo. E também o capítulo 5, quando Pedro traz uma série de conselhos para a igreja, ele diz no verso 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. A palavra submissão, irmãos, hipotasso em grego, é um termo militar. Hipo significa sob e tasso significa organizar. Significa dispor-se, como fazem os militares sob as ordens do comandante, ou colocar-se em atitude de submissão. O Antigo Testamento apoia o princípio da submissão à autoridade. Se você observar comigo Deuteronômio 17, por exemplo, os versos 14 e 15, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Também o verso 18 diz também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Em 1 Samuel 10, 24, diz, então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! Em 2 Reis 11, 12, diz, então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa, ele deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, ungiram, e bateram palmas e gritaram, viva o rei! 1 Crônicas 29, 24 diz que todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. Em Provérbios 24, 21, está registrado, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá. Submissão aos governantes é certo, porque Deus instituiu, irmãos. Em Jeremias 29, o povo estava exilado na Babilônia, cativo. E o que Deus diz através do seu profeta? Plantem, multipliquem-se, orem pela cidade, desenvolvam a vida. Não desistam de viver. Vocês vão ter que passar por um período difícil, mas não percam a esperança. Eu atentarei para vós. Em João 14, Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Em Hebreus 4, versos 9 e 10, diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O capítulo 11 de Hebreus nos lembra que a nossa pátria é celestial e que Deus tem uma promessa. Apocalipse 21, versos de 1 a 4, diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é o que nos aguarda, irmãos. Porém, enquanto estamos aqui, devemos nos lembrar que quase uma década antes de Pedro escrever a sua carta, o apóstolo Paulo já havia ensinado a respeito da importância da submissão ao governo. Romanos 13 diz, todo homem que esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Embora Pedro e Paulo tenham vivido no decadente Império Romano, uma sociedade infame, inflamada pelo homossexualismo, infanticídio, corrupção, abuso de mulheres, imoralidade, violência. Embora tudo isso, irmãos, nenhum dos dois ensinou aos crentes a se rebelar contra as autoridades civis. Ou seja, o distanciamento dos crentes do mundo deve ser equilibrado pelo respeito adequado e submissão humilde a todas as instituições legítimas de autoridade humana. O próprio Jesus ordenou: dai a César o que é de César, em Mateus 22, 21. Certo pastor, pressionado pelo tempo e não conseguindo encontrar uma vaga de estacionamento, ele parou o carro em uma vaga proibida e deixou um bilhete no para-brisa. Eu dei 10 voltas no quarteirão e não encontrei nenhuma vaga. Tenho um compromisso muito sério. Perdoa as nossas dívidas, Mateus 6,12, ele botou. Quando ele voltou, ele encontrou uma multa juntamente com um bilhete. Eu ando com este bloco há 10 anos. Se não lhe der a multa, eu vou perder o meu emprego. E acrescentou o guarda: não nos deixes cair em tentação, Mateus 6,13. Queridos irmãos, submissão significa obediência à lei. Mas vejamos o segundo motivo para a submissão. O motivo para a submissão. Então, o versos 13 e 14 ainda, veja comigo. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Veja que Pedro declara a motivação para se submeter à autoridade, por causa do Senhor, verso 13. A motivação para a obediência não é evitar a punição, mas é por causa do Senhor. Os cristãos obedecem às autoridades civis porque desejam honrar ao Senhor. O Salmo 119, 12 e 13 diz: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. No verso 33 ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Em 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Para honrar a Deus que ordenou o governo humano, os cristãos devem obedecer, observar as leis feitas pelo homem com cuidado, desde que essas leis não entrem em conflito com o ensino claro da Escritura. Pois antes importa obedecer a Deus do que aos homens, diz Atos 5, 29. Como vimos, Paulo afirma que os governantes são ministros de Deus. Daniel declara que Deus remove reis e estabelece reis. Em Jeremias 27, 5, o Senhor diz: eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Quando Jesus estava diante de Pilatos, em João 19, diz que então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Interessante que o Senhor dirige até reis pagãos, de acordo com seus propósitos soberanos, irmãos. Provérbios 21 diz: como ribeiros de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Em Isaías 45, versos de 1 a 7, diz: assim diz o Senhor ao meu ser ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão.
Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 46, ainda versos 10 e 11, diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, ao homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Quando Daniel, irmãos, e seus 3 amigos se recusaram a obedecer à dieta estabelecida por Nabucodonosor, eles desobedeceram à lei, mas a maneira que como fizeram isso provou que eles honraram o rei e respeito pelas autoridades. Eles não foram rebeldes, eles tiveram cuidado de não constranger o funcionário encarregado ou colocá-lo em apuros, e ainda assim se mantiveram firmes, glorificaram a Deus e ao mesmo tempo honraram a autoridade do rei. Os crentes também se submetem às autoridades, a fim de imitar o exemplo de submissão obediente de Cristo ao Pai. Mais adiante, Pedro declara, pois ele, quando ultrajado, não revidava com trás. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Cristo viveu sob o domínio injusto e iníquo das autoridades judaicas e romanas, mas ele nunca se opôs ao direito de governar. Ele denunciou os pecados dos líderes judeus, mas nunca tentou derrubar sua autoridade. Da mesma forma, Jesus nunca liderou manifestações contra a escravidão e abuso da justiça romana. Ele não se opôs, mesmo quando essas autoridades tentaram injustamente crucificá-lo. Em vez de focar a reforma política e social, Cristo sempre focou os assuntos relativos ao seu reino. Mateus 4,17 diz que daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Marcos 1,15 diz que Jesus foi para Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Em Lucas 5,31 respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Em Lucas 19,10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando a igreja local constrói um edifício, há um código local que deve ser obedecido. O governo não tem o direito de controlar o púlpito, mas tem todo o direito de controlar os assuntos relacionados com a segurança e funcionamento. Se a lei exige certo número de saídas, ou extintores de incêndio, ou luzes de emergência, a igreja deve obedecer. Assim, tanto quanto possível, devemos cooperar com o governo e obedecer à lei, mas nunca devemos permitir que a lei nos leve a violar nossa consciência ou desobedecer à palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos, e nós precisamos orar. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos dirige, nos orienta e nos instrui, Pai. Em tempos difíceis que estamos vivendo, Pai, em que há um conflito interno em nosso coração, em que há uma crise instalada em nossa nação, em que há uma pandemia que se alastra, ó Deus, e se expande a cada dia, e isso em parte nos assusta. Mas, de outra sorte, Pai, nos conforta saber que o Senhor é soberano e tem o controle de tudo. O Senhor tem o coração do rei nas suas mãos. O Senhor é quem realmente governa e dirige as nações.
E nós temos o desejo e o anseio, ó Pai, de estar reunidos em Tua casa. O Senhor sabe muito bem. Essa é a Tua ordem para a Tua igreja. Esse é o dia que o Senhor consagrou para que estivéssemos juntos, Te adorando em comunidade. E nós Te clamamos, ó Deus, como Tua igreja. Olha, Senhor, atenta para o Teu povo. Nós rogamos, Senhor, atenta para a Tua igreja e muda a nossa sorte. Traz um renovo, Pai, no meio da Tua igreja, é o que nós Te rogamos. Faz a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.